Olá, vamos continuar a leitura do livro Histórias para o Coração da Mulher, de Alice Gray. Mais de 100 histórias que tocam a alma feminina. A segunda parte vão ser histórias sobre amor. Ligação interurbana. Li a respeito de um homem que ligou para sua esposa da cabine telefônica de um aeroporto. Quando as moedas dele terminaram, a telefonista o interrompeu para dizer que lhe restava apenas um minuto. O homem apressou-se para encerrar a conversa com a esposa, mas, antes que eles tivessem tempo de despedir-se, a linha caiu. Com um suspiro, o homem pôs o telefone no gancho e começou a sair da minúscula cabine. De repente, o telefone tocou. Imaginando que fosse a telefonista solicitando a colocação de mais moedas, ele pensou em não atender. Mas alguma coisa lhe disse para pegar o telefone. Era de fato a telefonista, mas ela não queria mais moedas. Tinha um recado para ele. Depois que o senhor desligou, sua esposa disse que o amava, contou a telefonista. Achei que o senhor gostaria de saber. De Barbara Johnson. Uma catedral de mourões e Harleys, de Nell Parker. Tenho apenas duas regras que me servem de orientação para decidir se devo ou não realizar uma cerimônia de casamento. Preciso conhecer os noivos antes e não faço casamentos em lugares extravagantes, como por exemplo, pulando de paraquedas ou debaixo de água. Certa vez, porém, eu quebrei as duas regras, e aquele foi o casamento mais significativo que já realizei. Aceitei o convite com apenas 2 dias de antecedência, porque o pastor que celebraria a cerimônia estava impossibilitado em razão de um problema na família. Recebi os detalhes do local, uma fazenda bem distante da cidade. Eu sabia o nome dos noivos e que eles haviam tido algumas conversas pré-nupciais com um outro pastor. Eu também sabia algumas coisas sobre os convidados e o local escolhido para a cerimônia. 140 motoqueiros haviam chegado para passar o final de semana lá. E o casamento seria uma diversão a mais para eles, e uma surpresa para um punhado de convidados. Confesso que fiquei apreensivo quando entrei na propriedade e tive o primeiro vislumbre do lugar. Dezenas de motocicletas espalhavam-se pelo estacionamento. A maioria era da marca Harley Davidson, a preferida dos motociclistas sérios. Música alta tomava conta do local, partindo de dentro de uma das barracas e de uma área coberta no centro da propriedade. Haviam barracas em profusão. Parecia um festival de metagueiros. O único carro à vista era a minha Jetta. Estacionei-a e dirigi minha casa. Finalmente, para meu alívio, tudo parecia em ordem ali. Fui apressando aos pais dos noivos enquanto a noiva se vestia. Ela aprontou-se rapidamente para combinar com calça jeans e camiseta preta. Bastaram apenas algumas flores no cabelo. O noivo foi-me apressado como um urso. Não foi difícil descobrir o motivo do apelido. Ele era no mínimo 2 vezes maior do que eu. Tinha barba grande e espessa e muitas tatuagens no braço. O urso era o seu apelido suave para ele. Depois de verificar a certidão de casamento e constatar que tudo estava em ordem, dirigi-me à barraca principal. Por ser tímido e pacato, não costumo abrir caminho à força para passar, mas mesmo assim consegui chegar até à frente. Pedi um microfone, aguardei que a música cessasse e apresentei-me e comuniquei que estava ali para realizar um casamento. Eu não sabia qual seria a reação deles. Vários motoqueiros dirigiram-se imediatamente ao estacionamento. O local foi tomado pelo ronco de motores possantes. Em seguida, com uma precisão quase militar, os motoqueiros rumaram para o centro da propriedade, em minha direção. A poucos metros de mim, eles pararam em fila dupla, um de frente para o outro, formando um corredor para a noiva passar, como se fossem guardas de honra. O ronco dos motores acelerados ao máximo ecoava por todo o vale. Quando a noiva apareceu e começou a caminhar, lentamente pelo corredor, os motoqueiros foram desligando os motores à medida que ela passava. Quando ela chegou ao fim do corredor, todos os motores estavam desligados e o silêncio era total. Ela dirigiu-se timidamente em direção ao urso, cujos olhos marejavam lágrimas. De repente, os passarinhos começaram a cantar. Formou-se um círculo ao redor dos noivos, composto de amigos, parentes e famílias dos cavaleiros sombrios, todos recuperando-se do alcoolismo, todos motociclistas. Quando chegou o momento solene, eles curvaram a cabeça em atitude de oração. A noiva me havia feito apenas um pedido. Eu gostaria que o Senhor fizesse um sermão, ela disse. Estes meus amigos querem ouvir uma palavra de Deus. Amigos dela, e naquela tarde, amigos meus, em pé no meio de um campo aberto, falando a uma congregação de pessoas com camisetas e jeans e tatuagens, diante de um casal de noivos que sabia exatamente o que estavam fazendo e por que o faziam, em uma catedral de mourões e Harleys.
Agradecemos a Deus juntos. Planos de casamento. Meu noivo e eu nos reuníamos com o pastor para conversar sobre o nosso casamento. Eu queria uma cerimônia ao ar livre, mas hesitei um pouco ao fazer meu pedido, uma vez que a igreja parecia ser um lugar mais oficial. Minha preocupação cessou rapidamente diante da resposta do pastor. Ora, vocês ainda estarão casando em um santuário. Ele nos assegurou. Só que o teto será um pouco mais alto. De Gary Urban. Música de amor, de Corey Friends. Às vezes, descobrimos laços comuns que ligam uma geração à outra. Às vezes, algum símbolo traz à vida a história da família. Quando me sento para tocar o piano de meu avô, tenho essa sensação. Ouço-o tocando canções de ninar para minha mãe, sinfonias arrebatadoras de Beethoven para minha avó e músicas alegres para dançar. O piano de vovô Lester é um símbolo de amor permanente. Lester, filho de um pastor de uma pequena cidade, não nasceu em um lar de família abastada. Em vez de dinheiro, ele recebeu uma sólida educação, na qual aprendeu os valores da autoconfiança e da determinação incessante e encontrou alegria nos aspectos criativos da vida. Elevado por seu amor à música, Lester cortava lenha para pagar aulas de piano com um professor. Para o vovô Lester, os anos da Depressão Americana significaram o fim dos estudos na faculdade e o fim de sua carreira musical. Ele estava com 30 anos quando se casou com sua namorada, Frances, e os dois deram início à doce harmonia doméstica de um pequeno lar e uma família. O interesse de Lester por música nunca cessou. Sempre que podia, ele ouvia e estudava os grandes compositores clássicos. Não tinha, contudo, muitas oportunidades de exercitar seus talentos. Com muitas contas para pagar e a perspectiva de aumentar a família, a aquisição de um piano não era fácil nem apropriada. Em 1942, ele foi convocado para a guerra e enviado para lutar na Europa. Todos os dias, em meio aos horrores da guerra, Lester encontrava tempo para escrever a sua querida Frances. Sentia saudades dela e do homenzinho. Era assim que ele chamava seu filho recém-nascido na pequena mansão, um título pomposo dado à sua casa modesta. Aquela correspondência tão valiosa e cuidadosamente guardada era lida e relida por Frances, que todos os dias aguardava, ansiosa, a chegada da próxima carta. Lester enviava todo o dinheiro que podia para sustentar sua jovem família, e Frances trabalhava meio período como enfermeira para completar o orçamento. Economizando aqui e ali, ela comprava apenas o suficiente para as necessidades básicas, orando continuamente pela proteção do marido. Um dia, no mês de março de 1946, depois que a guerra terminou e a Europa voltou a ser um lugar seguro para viver, Lester retornou ao seu lar e para os seus familiares, na pequena mansão. Para sua surpresa, uma dádiva de amor o aguardava. Todos os cheques que ele enviava para alimentar sua pequena família haviam sido cuidadosamente economizados para comprar um presente que alimentaria sua alma. Frances, renunciando ao próprio conforto, poupara quase tudo a fim de comprar um piano para o seu amado esposo. Tratava-se, na verdade, de uma espineta, antigo instrumento de corda semelhante ao cravo. Mas para Lester era o melhor e o mais belo piano de concerto do mundo. Embora vovô Lester e vovó Frances já tenham partido deste mundo, cada nota deste instrumento transmite o amor que ambos sentiam um pelo outro e por mim. É uma música que atravessa os mares, as gerações e transpõe a morte. O ingrediente secreto de Martha, de Roy Raymond. Ben irritava-se todas as vezes que entrava na cozinha. O motivo era aquela pequena lata na prateleira acima do fogão de Martha. Provavelmente, ele não a teria notado nem se irritaria se Martha não lhe tivesse dito repetidas vezes para não tocar ali. O motivo, ela dizia, era que a lata continha uma erva secreta de sua mãe. Como não havia maneira de repor o conteúdo da lata, Martha preocupava-se porque Ben ou qualquer outra pessoa poderia pegar a lata para espiar lá dentro e derrubá-la acidentalmente, espalhando o valioso conteúdo no chão. A lata não tinha uma aparência bonita. Era tão velha que parte da cor vermelha original e das flores douradas havia desbotado. Era fácil notar que a pessoa sempre a segurava no mesmo lugar todas as vezes que a retirava da prateleira e a destampava. Não eram só os dedos de Martha que deixavam marcas na lata. Havia também as deixado pelo dedo de sua mãe e da sua avó. Martha não tinha muita certeza, mas achava que sua bisavó também usara a mesma lata e a mesma erva secreta. Ben só não sabia que logo após ter se casado com Martha,
Sua sogra trouxe-lhe a lata e disse à filha para usar o conteúdo com o mesmo amor que ela o usara. Marta obedeceu fielmente à mãe. Ben nunca viu a esposa cozinhar sem tirar a lata da prateleira e salpicar um pouco da erva secreta sobre os ingredientes. Mesmo quando ela assava bolos, tortas e biscoitos, ele havia adicionando uma pitada da tal erva antes de levar as assadeiras ao forno. Fosse qual fosse o ingrediente da lata, Ben considerava Marta a melhor cozinheira do mundo. E essa opinião não partia apenas dele. Todos os que comiam em sua casa teciam grandes elogios às prendas culinárias de Marta. Mas por que ela não permitia que Ben tocasse a lata? Teria realmente receio de que ele derrubasse o conteúdo? E como seria aquela tal erva secreta? Era tão fina que todas as vezes que Marta a salpicava sobre a comida que estava preparando, Ben não conseguia determinar a textura. Ela, evidentemente, devia usar uma quantidade mínima, porque não havia meios de repor o conteúdo. De algum modo, Marta conseguira prolongar o conteúdo da lata durante 30 anos de casamento. Ele nunca deixou de ser eficiente em seu resultado, ou seja, dar água na boca. Ben sentia cada vez mais tentada a olhar dentro da lata só por uma vez, mas nunca se atreveu a isso. Um dia, Marta adoeceu. Ben levou-a ao hospital, onde ela passou a noite. Quando ele voltou para casa, sentiu uma grande solidão. Marta nunca dormira fora de casa. E quando chegou a hora do jantar, ele não sabia o que fazer. Marta adorava tanto cozinhar que ele nunca se preocupou em aprender como preparar um prato. Ao entrar na cozinha para ver se havia alguma coisa na geladeira, a lata na prateleira chamou-lhe a atenção. Parecia um mimo atraindo seus olhos. Ele desviou o olhar, mas a curiosidade foi maior e o atormentava. O que haveria na lata? Por que ele não podia tocar nela? Como seria a tal erva secreta? Quanto restava? Ben desviou o olhar novamente e retirou a tampa de uma grande forma de bolo no balcão da cozinha. Ah, havia mais da metade de um dos deliciosos bolos de Marta. Ele cortou um pedaço grande, sentou-se à mesa da cozinha e logo depois da primeira mordida, seus olhos voltaram a fixar-se na lata. Que mal haveria em dar uma espiada? Por que Marta guardava tanto segredo a respeito daquela lata? Ben deu uma outra mordida na fatia do bolo e lutou consigo mesmo. Deveria ou não? Durante mais 5 mordidas, ele continuou a pensar no assunto, olhando firme para lá. Finalmente, não conseguiu resistir. Atravessou lentamente a cozinha e retirou cuidadosamente a lata da prateleira, receando que o pior acontecesse, derrubar o conteúdo enquanto estivesse espiando ali dentro. Ele pousou a lata no balcão e tirou a tampa com o máximo de cuidado possível. Estava morrendo de medo. Quando finalmente conseguiu enxergar o interior da lata, Ben arregalou os olhos, surpreso. Ela estava vazia. Havia apenas uma folha de papel dobrada no fundo. As mãos grandes e ásperas de Ben tiveram dificuldades para alcançar o papel. Ele o pegou com cuidado por uma das pontas, retirou-o lentamente e abriu sobre a luz da cozinha. Havia uma anotação rabiscada no papel, e Ben imediatamente reconheceu a grafia da mãe de Marta. As palavras eram estas: Marta, em tudo o que você fizer, adicione uma pitada de amor. Ben engoliu em seco, recolocou tudo no lugar e voltou a saborear o bolo. Agora ele entendia perfeitamente por que a erva secreta era tão saborosa. Amor sem repreensão, de Charles Swallow. Annie Morrow era tímida e delicada como uma borboleta. Não era insensível, nem tola ou incompetente, apenas uma criatura sossegada e modesta. Seu pai era embaixador do México. Quando ela conheceu um jovem aventureiro em visita à fronteira do sul a serviço do Departamento dos Estados Unidos. O jovem viajava para promover a aviação. Por onde quer que passasse, atraíra a atenção de muita gente. Imagine que ele havia ganhado $40 mil por ter sido o primeiro a atravessar o Atlântico pelo ar. O valente piloto e a tímida princesa apaixonaram-se perdidamente. Quando passou a chamar-se Senhora Charles Lindbergh, ele poderia ter sido facilmente ofuscada pela sombra do marido. Mas não foi o que aconteceu. O amor que os unira nos 47 anos seguintes foi um amor sólido, maduro, posto à prova por meio de triunfos e tragédias. Eles nunca tiveram a tranquilidade do anonimato em meio à multidão. O nome Lindbergh não lhes permitia tal regalia. Fosse qual fosse o lugar, o marido de Anne sempre era notícia. Estava sempre em evidência. Um verdadeiro herói nacional. Porém,
Em vez de tornar-se uma pessoa ressentida ou um rosto ignorado dentre uma multidão de admiradores de seu marido, Anne sobressaiu-se como uma das autoras mais conhecidas dos Estados Unidos, uma mulher extremamente respeitada por seus próprios méritos. Como? Deixemos que ela mesma nos dê a receita para o sucesso de sua carreira. O amor profundo é a grande força libertadora e o sentimento mais comum que liberta. O ideal é que o homem e a mulher apaixonados deem liberdade um ao outro para que ambos conheçam mundos novos e diferentes. Eu não fui exceção à regra. O simples fato de sentir-me amada foi inacreditável e modificou meu mundo, meus sentimentos em relação à vida e a mim mesma. Adquiri confiança, força e praticamente um novo caráter. O homem com quem eu ia me casar acreditava em mim e no que eu era capaz de fazer. E, por consequente, descobri que podia fazer mais do que imaginava. Charles tinha uma extraordinária confiança em Anne. Conseguia exercer o potencial escondido sobre a timidez dela. Ele sabia que, no mais profundo íntimo da esposa, havia uma riqueza de sabedoria, uma reserva inesgotável de capacidade. Protegida pelo amor do marido, ela sentiu-se livre, independente, para descobrir e desenvolver sua capacidade, conhecer os próprios sentimentos, cultivar suas habilidades e sair daquele casulo de timidez, transformando-se em uma linda e delicada borboleta, cuja presença engrandecia um grande número de vidas muito além do círculo formado pela sombra de seu marido. Ele a incentivava a voar por conta própria e a admirava por isso. Será que o comportamento dela sugeria o de uma esposa intempestiva, independente, do tipo que quer fazer tudo à sua maneira? Estou deixando essa impressão? Se assim for, não estou me comunicando claramente. Seria uma descrição completamente equivocada de Anne. Lembre-se, ela era uma borboleta e não um falcão. Não tenha dúvida. Essa senhora tinha um vínculo inseparável de amor com seu marido. Na verdade, foi no conforto desse amor que ela adquiriu confiança para voar mais alto, muito além de seu mundo limitado e modesto. Estamos falando de raízes e de asas do amor de um marido, um amor forte o bastante para transmitir confiança e, ao mesmo tempo, generoso para ceder, suficientemente próximo para poder abraçar e, ao mesmo tempo, solto para deixar-se elevar, magnético o suficiente para prender e, ao mesmo tempo, magnâmico a ponto de dar asas, sem ataques de ciúmes quando alguém aplaudia o talento dela e admirava sua competência. Charles, um homem seguro de si, deixou de lado a rede de caçar borboletas para que Anne, a mulher tímida, pudesse bater as asas e voar. Candelabro Perdido, de Bruce McLover. Foi um dos maiores casamentos realizado em Wiltshire. 15 minutos antes do horário marcado para a cerimônia, o estacionamento da igreja estava lotado de carro e uma multidão de convidados acotovelavam-se no saguão, aguardando ser conduzida a seus lugares. Era o tipo de ocasião que agradava ao coração dos pastores. Mas ainda faltava 15 minutos para o início da cerimônia. Exatamente às 19 horas, as mães dos noivos se sentaram e a organista deu os primeiros acordes triunfais da marcha nupcial. Era o sinal para que eu entrasse no templo pela porta lateral, perto do púlpito, e assumisse a direção do feliz evento. De repente, ouvi uma voz vinda do fundo do salão. Ainda não, pastor. Não abra a porta. Tenho um recado para o senhor. Virei para trás e, sobre a iluminação fraca, avistei a auxiliar da florista caminhando em minha direção o mais rápido que podia. Sua velocidade não bateu nenhum recorde. Por estar no 8º mês de gravidez, ela sentia enorme dificuldade para atravessar o salão andando pesadamente. Estava quase sem poder respirar quando finalmente se aproximou de mim. Pastor, ela disse ofegante, não encontramos o candelabro que o senhor deveria usar no encerramento da cerimônia. Procuramos por toda parte e nada. O que vamos fazer? Percebi imediatamente que tínhamos um grande problema nas mãos. O casal de noivos solicitara que houvesse um candelabro na cerimônia nupcial. Havíamos ensaiado essa parte várias vezes, passo a passo. O candelabro, composto de 3 castiçais, deveria ser colocado perto do púlpito. As mães dos noivos seriam conduzidas à frente, cada uma portando uma vela acesa. A seguir, elas se dirigiriam até o candelabro e colocariam as velas nos castiçais laterais. No decorrer da cerimônia, as velas acesas pelas mães deveriam queimar-se lentamente. A vela do centro permaneceria apagada. Depois de proferidos votos, a noiva e o noivo acenderiam a vela do centro. Esse gesto simbolizaria a união das duas famílias, bem como a luz do amor de Deus sobre o novo casal.
Gostei muito dessa parte quando a ensaiamos. Destaquei um versículo especial da Bíblia que planejava ler no momento em que os noivos acendessem a vela do centro. Tudo sairia perfeito. Foi o que pensamos. Os acordes vindo do órgão soavam cada vez mais alto, enquanto eu continuava no salão contíguo ao templo. Sabia que a organista deveria estar olhando por cima do ombro esquerdo, imaginando onde estaria o pastor. Não se preocupe, eu disse à perplexa florista. Vamos dar um jeito. Corto esta parte da cerimônia e improviso o final. Após ter dito essas palavras, abri a porta, entrei no templo e com um sorriso forçado resmunguei baixinho. O que eu vou fazer? Os noivos e seus padrinhos acompanharam-me. A noiva surgiu no ala esquerdo do templo. Quando a primeira dama de honra chegou à frente, ela cochichou alguma coisa para mim. Meu olhar de perplexidade sinalizou que eu não havia entendido. Ela cochichou novamente, abrindo bem a boca e enfatizando cada sílaba. Apesar do som da música, consegui entender pelos movimentos labiais que a moça está dizendo: vá em frente com a cerimônia do candelabro. Mas como? Murmurei por entre os dentes e com o mesmo sorriso forçado. Vá em frente, ela cochichou, completamente com um gesto. A primeira parte do casamento transcorreu sem problema. Todos estavam radiantes de alegria assistindo aquele feliz evento. Todos, com exceção da dama de honra que me transmitiu o recado. Quando olhei em sua direção para saber se havia alguma novidade sobre o candelabro, ela estava impassível e com a boca fechada. Evidentemente, não havia nenhuma novidade. Continuamos a cerimônia. Li uma passagem de 1 Coríntios 13 e enfatizei a importância do amor e da paciência para a edificação do casamento. Pedi aos noivos que dessem as mãos e comecei a falar dos votos que eles fariam. Tudo transcorria perfeitamente. Eu estava começando a sentir-me melhor, mas ainda precisava encontrar uma maneira de encerrar o culto. No momento, contudo, a preocupação era com os votos e as alianças. John, você aceita esta mulher como sua legítima esposa e promete amá-la? É a coisa mais engraçada que já vi, interrompeu a noiva, cochichando alto. O noivo ficou embaraçado. Desviei a atenção para a noiva e vi que ela olhava firme para a sua direita, a direção ao órgão que se encontrava na frente do templo. Não era só ela que olhava naquela direção. Os padrinhos e todos os convidados também. 1000 olhos concentravam-se em uma figura movimentando-se à minha esquerda. Eu sabia que ela se movimentava porque as cabeças e os olhos de todos a acompanhavam, como se fosse uma imagem em câmera lenta. O alvo das atenções era a auxiliar da florista. Ela havia se esgueirado pela porta ao lado do órgão e estava andando de gatinhas atrás da grade que separava o local reservado ao coro da igreja, dirigindo-se ao centro da plataforma onde eu me encontrava. A querida senhora, carregando uma criança no ventre, pensou que ninguém a veria através da grade. Mas seu traseiro estava à mostra, um pouco acima da grade. Ela segurava uma vela acesa em cada mão. Para piorar as coisas, ela não percebeu que sua silhueta, uma sombra grande, grávida e em movimento, se projetava na parede atrás do piso elevado reservado ao coro. Todos dentro da igreja passavam pela agonia de ter de reprimir uma gargalhada, tendo como válvula de escape lágrimas histéricas, com o que sufocavam o riso, enquanto tentavam manter a compostura. 2 ou 3 madrinhas da noiva sacudiam o corpo com tanta força que as pétalas de seus buquês caíram no chão. Para mim, foi um alívio quando os votos foram feitos e eu consegui dizer estas palavras em tom mais ou menos solene. Vamos curvar a cabeça e fechar os olhos para uma oração especial. Este era o sinal para a solista cantar a oração do Senhor. Aproveitei o momento para olhar ao redor e ver o que estava acontecendo. Virei um pouco a cabeça. Olhei para baixo e vi uma vela acesa sendo empurrada através da folhagem atrás de mim. Pegue essa vela, disse a insistente florista. A solista continuava a cantar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora pega essa aqui, soou a voz atrás de mim, uma segunda vez, e me foi passada através das folhagens. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estava começando a entender que atuaria como um candelabro humano. Lá estava eu, com uma vela em cada mão, e a Bíblia e as anotações enfiadas debaixo do braço. Onde está a terceira vela? Cochichei, tentando fazer-me entender, enquanto a solista cantava. Mas livra-nos do mal. Entre os meus joelhos, respondeu a florista. Daqui a pouco eu entregarei ao Senhor. Foi então que a noiva explodiu em uma gargalhada. Vários padrinhos fizeram o mesmo. As últimas notas da oração do Senhor foram abafadas pelos risos a meu redor. Aquilo era demais para mim. Alguém teria de levar adiante a cerimônia e tentar concluí-la. Com ou sem o candelabro. Decidi que faria o possível para isso.
equilibraria 3 velas, uma Bíblia e as anotações. Meu problema complicou-se porque 2 velas estavam acesas e em breve a terceira também estaria. Eu enfrentava um verdadeiro dilema, do tipo que exige ação criativa e imediata. Não havia nada no manual do pastor que mencionasse situação semelhante. Isso também nunca foi mencionado no seminário como atribuição de um pastor. Eu devia agir por conta própria. Entreguei uma vela à noiva, ela ria tanto que as lágrimas escorriam por seu rosto. Entreguei a outra vela ao noivo, que estava começando a questionar tudo o que eu lhe dissera no ensaio a respeito da cerimônia. Minhas afirmações do tipo, não haverá nenhum problema. Vamos realizar a cerimônia sem nenhum contratempo. E relaxe, confie em mim, pareciam ter caído no vazio. Eu segurava a última vela, os noivos deveriam acendê-la ao mesmo tempo, com as velas que tinham as mãos. Milagrosamente conseguimos concluir aquela parte, apesar das mãos trêmulas e das lágrimas provocadas por risos contidos. Agora haviam 3 velas acesas. Com voz suave e tranquilizadora sussurrei, está ótimo. Agora cada um de vocês deve soprar a sua vela. Meu Deus, pensei. Apesar de tudo, vamos conseguir chegar ao fim. Aquele pensamento veio à minha mente segundo antes de a noiva, ainda descontrolada pelo riso, aproximar a vela da boca para soprá-la, esquecendo-se de que estava usando um véu de nylon sobre o rosto. Uf! O véu transformou-se em fumaça e quase desintegrou-se. Felizmente, a noiva não sofreu queimaduras. Apenas alguns fios da sobrancelha foram atingidos. Através do buraco formado pelo que sobrou do véu, ela lançou-me um olhar de espanto. Eu não tinha mais o que dizer para tranquilizar a noiva, o noivo e ninguém mais. Basta, pensei, desprezando minhas anotações a respeito da conclusão da cerimônia. Peguei as 3 velas e as assoprei. Depois, olhando atrás da fumaça das velas apagadas, fiz um sinal ao organista para tocar a música de saída. Já, vamos sair daqui. Rápido. O que aconteceu seguida não passa de uma vaga lembrança em minha mente, mas eu ainda empalideço quando um casal de noivos comenta sobre a maravilhosa ideia de usar um candelabro na cerimônia. Lições da vida aprendidas com um casal de periquitos, por Vicky Endi. Recentemente, meu marido e eu estávamos andando por um shopping center, perto do horário de encerramento do expediente, quando decidimos visitar uma loja de animais de estimação. Enquanto passávamos pelas gaiolas de Poodles e Lulus da Pomeranian, gatos malhados e tartarugas, nossos olhos captaram uma cena que imediatamente nos encantou. Um lindo casal de periquitos. Diferente de todos os outros que encontramos lá, aquele casal parecia realmente apaixonado. Eles ficaram juntinhos durante todo o tempo em que os observávamos. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar da mente a imagem daquelas 2 aves encantadoras. Admirei a dedicação de ambos e senti que a presença deles era inspiradora. Aparentemente, aquelas aves causaram o mesmo efeito em meu marido, porque logo após nossa visita ao shopping, ele chegou mais tarde do trabalho carregando uma linda gaiola com as 2 preciosas criaturinhas dentro e as apresentou como novos membros da família. Durante dias, tentamos dar nomes a eles, talvez de algum casal famoso, como por exemplo Ricky e Lucy, Georgie e Gracie, e Vilma e Fred. Finalmente optamos por Ozzy e Harriet, em homenagem aos tempos em que o amor e a união entre os casais não eram apenas um compromisso, mas um modo de vida. E foi com isso em mente que observei os periquitos e fiz as seguintes observações sobre o amor e a vida. 1. Se você passa muito tempo olhando no espelho, é fácil perder o equilíbrio. 2. Mantenha sempre uma expressão agradável no rosto, mesmo que sua gaiola necessite de limpeza. 3. Se seu companheiro quiser dividir o puleiro com você, ceda-lhe o lugar. 4. As verdadeiras delícias da vida só surgem depois de você ter quebrado alguma casca de ovo. 5. São necessárias 2 pessoas para haver aconchego. 6. Às vezes, seu companheiro consegue ver as coisas tão pequenas que você nem sequer sabia que possuía. 7. Cantar atrai mais afeição do que gritar. 8. Somente quando suas penas ficam eriçadas é que suas verdadeiras cores aparecem. 9. Brinquedos demais podem distrair a atenção. 10. Quando você tem amor no coração, qualquer pessoa ao seu redor encontra alegria em sua presença. Mãe sábia. Uma mãe que tinha muitos filhos foi entrevistada pelo repórter de um jornal. Ele perguntou: qual o filho que a senhora mais ama? Sua resposta revelou a mãe sábia e carinhosa que ela era. Amo mais aquele que está longe de casa até que ele retorne. Aquele que está doente até que ele se sare.
Aquele que está magoado, até que a mágoa desapareça. E aquele que está perdido, até que ele seja encontrado. Um autor desconhecido. Heróis e Heroínas, de William Burton. Aproximaram-se de mim um homem e uma mulher, com um marido e sua esposa legítima, e eles disseram: estamos cansados um do outro. Por que isso está acontecendo? Eu perguntei. Nossa vida passou a ser corriqueira. Já fomos heróis e heroínas um para o outro, mas agora não somos mais, responderam eles. E eu repliquei. Napoleão não parecia um herói para Josefina depois que ela o viu com os suspensórios pendurados nas costas. Nem Joana d'Arc parecia uma heroína ao segurar os cabelos da frente na boca enquanto prendia para cima num coque o resto dos fios. Mas ele era um herói e ela era uma heroína, eles disseram. Os heróis e as heroínas não parecem heróis o tempo todo, eu disse. César não parecia herói quando tirava os chinelos bem longe, para debaixo da cama, e tinha de puxá-los com os guarda-chuvas, mas são coisas necessárias, até mesmo para heróis e heroínas. E eu disse à mulher, quando o bebê estava doente 8 anos atrás, este teu marido não te ajudou a cuidar dele dia e noite? Ajudou, ela disse. E eu disse ao homem, quando perdeste metade do teu dinheiro em negociatas tolas, ela não ficou grudada em ti como um carrapicho? Não te animou, sem nunca reclamar, dizendo, não te falei? É verdade, disse ele. Ajoelhem-se os dois, eu disse. E eles ajoelharam-se. Deem as mãos, eu disse. E eles obedeceram. E orei a Deus suplicando pelos dois até eles começarem a derramar lágrimas de lembranças e de amor. E dei um tapinha nas costas deles e disse, eu te concedo o título de herói. Eu te concedo o título de heroína. E me despedi deles. E depois disso, eles viveram felizes. No fundo do coração. Ao ensinar redação criativa para uma classe de ensino fundamental, eu encerrei a aula com uma pergunta. Como você sabe que sua avó o ama? O menino levantou a mão com entusiasmo. Quando lhe dei permissão para falar, ele respondeu. Sei que minha avó me ama quando olho dentro dos olhos dela e bem lá no fundo consigo ver o seu coração. Um autor desconhecido. Círculo de Amor, de Jane Williams. Quando Joy tinha 5 anos, sua professora do jardim de infância pediu aos alunos que fizessem um desenho de alguma coisa que eles amavam. Joy fez um desenho de sua família, e depois traçou um grande círculo com lápis vermelho ao redor das figuras. Desejando escrever uma palavra acima do círculo, Joy levantou-se e foi até a mesa da professora. Professora, ele perguntou, como a gente escreve? Antes que ele pudesse concluir a pergunta, a professora lhe disse para voltar ao seu lugar e não interromper mais a aula. Joy dobrou o papel e guardou-o no bolso. Quando voltou para casa naquele dia, Joy se lembrou do desenho e tirou do bolso. Ele alisou-o sobre a mesa da cozinha, pegou um lápis da mochila e olhou para o grande círculo vermelho. Sua mãe estava atarefada preparando o jantar e ele queria terminar o desenho antes de mostrá-lo a ela. Mãe, mamãe, como a gente escreve Joy? Você não vê que estou ocupada agora? Vá brincar lá fora. E não bata a porta, ela disse. Joy dobrou o desenho e guardou-o no bolso. Naquela noite ele tirou novamente o desenho do bolso, olhou para o grande círculo vermelho, correu até a cozinha e pegou um lápis. Ele queria terminar o desenho antes de mostrá-lo a seu pai. Joy alisou as dobras e colocou o desenho no chão, perto da poltrona reclinável do pai. Papai, como a gente escreve Joy? Estou lendo o jornal e não quero ser interrompido. Vá brincar lá fora e não bata a porta. Joy dobrou o desenho e guardou no bolso. Sua mãe encontrou o papel no dia seguinte enquanto separava as roupas para lavar. Enrolados no papel havia uma pedrinha, um pedaço de barbante e 2 bolinhas de gude que Joy encontrara enquanto brincava fora de casa. Ela atirou tudo no lixo, sem abrir. Quando Joy tinha 28 anos, sua filha Anne fez um desenho. Era um desenho de sua família. Joy riu quando a pequena Anne de 5 anos apontou para uma figura alta, de forma indefinida, e disse, este aqui é você, papai. Anne também riu. Joy olhou para o grande círculo vermelho feito por sua filha ao redor das figuras e começou a passar o dedo lentamente sobre o círculo. Eu já volto, disse Anne, descendo do colo do pai. Ela retornou com o lápis na mão. Joe empurrou um pouco o desenho de lado para acomodar sua filhinha no colo. Anne posicionou a ponta do lápis perto do topo do grande círculo vermelho. Papai, como a gente escreve amor? Ela perguntou. Joe abraçou a filha e conduziu sua mãozinha, ajudando-a a formar as letras. Amor se escreve com as letras T, E, M, P, O. Tempo. Ele respondeu. Só um beijo, de Anne e Susan. Os médicos advertiram ao Sr. Bauman e sua esposa que ele corria sério risco de sofrer um ataque cardíaco. Mas quando ele sofreu o ataque, a Sra. Bauman não estava preparada. Assustada,
Com medo e em pânico, ela acompanhou o marido na ambulância, chorando e implorando a Deus que o salvasse. Quando chegaram ao hospital, os enfermeiros tiveram de afastar a senhora Bauman do marido para que os médicos pudessem examiná-lo. Depois que eles conseguiram estabilizar o coração de seu marido, a senhora Bauman correu até o telefone para avisar cada um de seus 7 filhos. Com lágrimas de exaustão e alívio, ela contou que o pai deles havia sofrido um ataque cardíaco, assegurando-lhes que sua condição no momento era estável. Porém, quando retornou ao quarto do marido, a senhora Bauman levou um susto. Ela viu 2 enfermeiros debruçados sobre o senhor Bauman. Ele estava entubado e ligado a máquinas e monitores com aqueles característicos zumbidos de bips. O rosto dele estava vermelho e ele respirava com dificuldade. "O que vocês fizeram com meu marido?" ela perguntou chorando. Um dos enfermeiros explicou da maneira mais amena possível que ele havia sofrido um derrame de grande proporção. Um derrame. Depois de um ataque cardíaco. A senhora Bellman não conseguiu controlar as emoções. Dominada pelo sofrimento e cegas pelas lágrimas, levantou a cabeça do marido do travesseiro, segurou-o nos braços, gritou seu nome e beijou-o na boca. Naquele momento, o médico entrou no quarto e perguntou com voz firme: "Senhora Bellman, o que a senhora está fazendo?" Ela virou-se para o médico e devolveu a pergunta com raiva. "Eu é que pergunto, doutor. O que o senhor fez com meu marido?" O médico balançou a cabeça de um lado para o outro e deu uma risadinha. "Senhora Bellman, este homem não é o seu marido." Por um instante, a senhora Bellman ficou tão atordoada que não conseguiu falar. Em seguida, ela olhou com mais atenção para o homem deitado no leito. Ele não, ela gritou com o rosto vermelho de vergonha. "Oh, não, oh, não!" O enfermeiro conduziu a senhora Bellman ao corredor. "Por que aquele homem não me empurrou?" ela perguntou. "Porque ele sofreu um derrame. Não pode falar nem se mexer", respondeu o enfermeiro. A senhora Bellman respirou fundo. Agora ele deve estar querendo saber por que uma mulher estranha o beijou. Assim que entrou no quarto do marido, a senhora Bellman aproximou-se do leito dele e o beijou. Ainda muito abalada, ela contou-lhe o sucedido. "Ele tinha tantos tubos e eu espero não ter prejudicado aquele homem, Bernie." O senhor Bellman sorriu e disse à esposa que o homem devia estar se sentindo melhor do que nunca. A senhora Bellman decidiu descer até a capela para orar por Bernie e pelo homem que ela havia beijado e talvez prejudicado. Alguns dias depois, o médico passou pelo quarto do senhor Bauman antes de dar-lhe alta. O senhor Bauman lhe disse: "Achei que a senhora gostaria de saber que seu marido e meu paciente do outro lado do corredor tiveram uma recuperação milagrosa. A senhora acha que foi por causa de minha eficiência como médico, por causa de suas orações ou por causa de seus beijos apaixonados?" "Foi por causa, ela disse sem graça. "Acho que foi por causa das 3 coisas", complementou o médico, piscando os olhos. Minha nora. Autor desconhecido. Não encontro palavras para expressar meu agradecimento a ti, Senhor, por minha nora querida. Essa moça, em parte mãe, porque sabe amar, em parte menina, em parte mulher decidida, que um dia meu filho encontrou, e por ele se apaixonou. Eu o entreguei a ela, porque ao longo da vida o preparei para unir-se a essa moça querida. Jamais os prenderia com um amor egoísta, porque não há egoísmo que resista. Um amor tão grande que deve ser livre e solto, como o vento que sopra e o mar revolto. Querido Deus, agradeço-te de todo o coração esta mulher encantadora e esta abençoada união.